Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, sejam muito bem-vindos em mais uma palestra aqui no nosso canal virtual, no canal do YouTube do Centro Espírita Augusto Silva. Este canal aqui que é dedicado às palestras, aos estudos, às informações sobre o Evangelho à luz da doutrina espírita. E hoje a nossa palestra, o nosso estudo, está lá no livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Está no capítulo 97, intitulado Conserva o Modelo. Olha só esse título, né? Conserva o Modelo, nos faz pensar, conservar o modelo. Quem que é o nosso modelo? Quem que é o modelo a se seguir? No Livro dos Espíritos, na pergunta 625, Kardec pergunta para os espíritos, né? Qual é o tipo mais perfeito que nós, seres humanos, podemos moldar, podemos seguir, podemos copiar, vamos dizer assim. E os espíritos respondem uma palavra curtinha, sucinta, mas de um peso muito enorme, né? Que simplesmente o Espírito responde assim, Jesus. Em alguns livros, vocês vão ver assim, vide Jesus. Então ele é esse modelo, é o modelo que nós devemos conservar, é o modelo que nós devemos seguir, nos espelhar no Jesus, que foi o Evangelho vivo. Ele viveu o Evangelho, ele não só falou para a gente, mas ele viveu na sua maior pureza, com toda a sua caridade, com todo o seu amor, com toda a sua compaixão. Ele viveu. E conservar o modelo não é só guardar para nós, mas é viver. E Paulo vai falar isso para Timóteo, lá na segunda carta que ele manda a Timóteo, no capítulo 1, versículo 13, que é o início desse capítulo aqui, 97, Conserva o Modelo. Por isso que Emmanuel escreveu esse título, porque ele tirou uma carta de Paulo para Timóteo, que fala assim, conserva o modelo das sãs palavras. Ou seja, Paulo estava falando assim para Timóteo, Timóteo, conserva o modelo daquelas palavras que você já escutou de mim, que você sabe que o Cristo falou, que você já leu nas Escrituras, que você já ouviu outras pessoas falarem. Então, nessa época, Paulo estava preso, né? E mandando a carta para Timóteo. Timóteo, que era um filho de coração de Paulo, e Paulo sempre dava bons conselhos. Nessa época, Timóteo tinha mais ou menos uns 13 anos de idade, já, né, era muito à frente do seu tempo ali. Paulo enxergou isso nele e Paulo, como se diz, né, investiu em Timóteo todo esse carinho e esse amor de pai, mandando para ele essas cartas, ensinando para ele o Evangelho, que ele poderia passar isso para frente e continuar aí o cristianismo daquela época. Então, Paulo, mesmo não tendo vivido a época de Jesus, não ter sido contemporâneo de Jesus, ele veio após o ministério do Cristo aqui na Terra, né? O ministério público dele, ele teve ali com Simão Pedro, com outros apóstolos, né? Com pessoas ali, e ele ficou sabendo tudo sobre o Cristo, e ele foi um dos maiores divulgadores aí do Evangelho. Ele, além de conservar o modelo, ele também foi o modelo. E é isso que Jesus espera de nós. E é isso que o Emmanuel coloca aqui pra gente. Esse capítulo Conserva o Modelo, nós vamos ver que ele fala muito sobre a caridade. E aí eu vou começar lendo aqui o primeiro trechinho aqui, pra gente ver o que o Emmanuel escreveu pra gente. Emmanuel começa assim, distribui os recursos que a providência te encaminhou às mãos operosas,
Todavia, não te esqueças de que a palavra confortadora ao aflito representa serviço direto do teu coração na sementeira do bem. Então olha que o Emmanuel já vem colocar aqui no primeiro trechinho: distribui recursos que a providência divina te encaminhou às mãos operosas. Todavia, não te esqueças que a palavra confortadora ao aflito representa serviço direto de teu coração na sementeira do bem. Então, muitas vezes a gente acha que para fazer a caridade, para a gente ajudar, a gente precisa de um movimento muito grande, precisa de uma coisa extraordinária. A caridade, ela não é feita só com bens materiais, ela é feita também com uma palavra a um aflito, uma pessoa que você vê que está triste, está mais quieta no canto dela, um gesto de carinho, um sorriso, uma palavra confortadora, ou às vezes até com alguma coisa material, né? Você vai lá, compra uma bala, um bombom, dá para a pessoa, fala, ó, aqui para adoçar a sua vida. É um gesto de cuidado com a pessoa. Nós, que somos mineiros, né, a gente tem muita mania disso, de fazer um bolo e dar um pedaço para o vizinho, ou levar um pedaço para um familiar que mora perto, assa um pão de queijo e leva um pouco para aquela pessoa que você gosta, fala, eu vou levar o pão de queijo porque eu sei que a pessoa gosta, né, vai animar o dia dela, eu sei que ela gosta muito do pão de queijo. Isso também é um ato de caridade, é um ato de cuidado, de carinho. E as providências te encaminhou essas mãos operosas para a gente ajudar mesmo. Não é à toa que nós estamos aonde estamos. Às vezes a gente vê uma pessoa difícil do nosso lado, ou um ambiente que está difícil, é porque nós temos essas mãos operosas e palavras para ajudar. A gente foi colocado ali justamente porque nós temos isso, né? E a gente tem que pensar muito isso, que a providência divina, ela não erra. Você está no lugar que você precisa estar. É só a gente acordar, olhar para frente e entender o que precisa ser feito. Mas isso é um passinho de cada vez. E continua aqui Emmanuel. O pão do corpo é a esmola pela qual sempre receberá a justa recompensa, mas o sorriso amigo é uma bênção para a eternidade. Então é o que eu falei, né? Às vezes a gente acha que só dar o bem material, a gente ali está fazendo uma grande caridade. É claro que nós estamos fazendo, né? Alimentar aquelas pessoas que estão com fome, que estão passando necessidades, dificuldades materiais, também é uma caridade. Mas o sorriso, o conforto, uma palavra amiga, conforta muito mais o coração. Então, o alimento material vai confortar o estômago e o alimento do sorriso, do abraço, do acolhimento vai confortar a alma, né? E segue Emmanuel aqui. Envia mensageiros ao socorro fraternal. Contudo, não deixes, pelo menos uma vez ou outra, de visitar o irmão doente e ouvi-lo em pessoa. Então, às vezes a gente fala, né? Vai lá ver como é que tá sua tia, vai lá ver como é que tá seu tio, ver se tá tudo bem lá, né? E a gente, Emmanuel convida a gente a sair dessa nossa zona de conforto. Às vezes nós somos um dirigente de um trabalho, de um centro espírita, ou até mesmo dentro da sua empresa, você ocupa aí um cargo de diretoria, um cargo de liderança, e você não vai lá saber com aquela pessoa que está lá trabalhando em outro setor, que você nem passa lá, que às vezes tem um encarregado que olha isso por você, ou às vezes você é dirigente aí de um setor, né, dessa parte aí de ajuda assistencial na casa espírita, e você faz tudo o que tem que fazer ali dentro da casa, mas não vai visitar as pessoas, não vai lá dar um abraço, não vai lá dar um acolhimento para ter essa troca. Emmanuel fala isso com a gente, é muito importante, não só no âmbito dentro, né, religioso, mas também no âmbito do nosso trabalho,
dos familiares, onde nós estamos convivendo, é muito importante. A expedição de auxílio é uma gentileza que te angariará simpatia. No entanto, a intervenção direta no amparo ao necessitado conferir-te-á preparação espiritual à frente das próprias lutas. Olha que legal, ó. A expedição de auxílio é uma gentileza que te angariará simpatia. Então, quando a gente dá o auxílio, né? Eu vou doar alguma coisa, vou doar uma cesta básica ali para aquela família. Mas quando a gente vai lá, direto na pessoa e ampara, é uma preparação espiritual para as nossas próprias lutas. Porque ali a gente está de frente a frente, né, com o problema, com a situação. E a gente tem essa troca de energia. É preciso a gente viver isso para que, primeira coisa, para que nós sejamos gratos pela posição que nós estamos. Agradecer todos os dias, ser grato por tudo que nós temos. Porque quando a gente visita aqueles irmãos que são menos afortunados, a gente vê famílias aí que almoçam uma vez na semana, famílias que dormem em chão batido, 7, 8 pessoas num cômodo pequenininho, dormindo num papelão no chão. Nós nos sentimos envergonhados de reclamar daquilo que nós temos. Então é muito importante esse trabalho que o Emmanuel chama a gente para fazer aqui, né? Sobe a tribuna e ensina o caminho redentor aos semelhantes. Todavia, interrompe as preleções de vez em quando, a fim de assinalar o lamento de um companheiro na experiência humana, ainda mesmo quando se trata de um filho do desespero ou da ignorância, para que não percas o senso da proporção em tua marcha. Então a gente pode ver que Jesus, ali, mesmo nas suas parábolas, né, nos sermões, ele estava ali falando sobre o Evangelho, falando sobre Deus. Ele descia da tribuna e ia ali com os mais necessitados e encontro a eles para dar uma palavra amiga, para fazer as curas, para mesmo falar, né, da boa nova, do Evangelho que estava por vir. Então, o Evangelho convida isso, nos convida a fazer isso. Sair de onde nós estamos, né? Tem um exemplo muito forte de Chico Xavier. Chico Xavier era um médium, um detentor, assim, né? De uma mediunidade muito grande. As pessoas chegavam para ele com muitos problemas. E ele sabia, né, pela mediunidade dele, ele sabia o problema daquelas pessoas, ele sabia o que se passava, os espíritos estavam ali em comunicação com ele o tempo todo. Então, ele não dava ali uma palestra para aquela pessoa, né, falando, justamente, você está passando por isso, porque realmente você necessita. Não, ele ia lá, dava o braço para a pessoa, né, deixava a pessoa deitar no ombro dele, deixava a pessoa chorar, chorava junto com a pessoa, entendia o sofrimento, acolhia, abraçava, fazia uma prece, dava um passe. Ele acolhia, ele não precisava falar o que a pessoa estava passando. A pessoa já está em desespero, já está em sofrimento. Ela não precisa escutar mais coisas, ela precisa de acolhimento, ela precisa de compaixão, ela precisa de olhar olho no olho, ela precisa de um abraço amigo, ela precisa de calor, ela precisa de amor. É isso. E Emmanuel continua aqui. Cultiva flores do jardim particular de tuas afeições mais queridas, porque sem o canteiro de experimentação, é muito difícil atender à lavoura nobre e intensa. Mas não fujas sistematicamente à floresta humana.
com receio dos vermes e monstros que povoam, porquanto é imprescindível te prepares a avançar mais tarde dentro dela. Então, muitas vezes, né, a gente vive em uma comunidade onde é tudo lindo, onde é tudo belo, onde que não tem problema. Minha casa é uma casa boa, não tem problema, eu tenho um trabalho bom, né? Eu recebo todo mês certinho, eu consigo pagar minhas contas. Eu tenho um aperto ali, um problema ali, mas nada que eu consiga contornar e tudo. E quando a gente vai vivendo só nesse ambiente, a gente esquece que existem pessoas menos favorecidas do que a gente e que são nossos irmãos. Irmãos em Deus, que é muito mais do que irmão de sangue, são irmãos espirituais. Quando a gente entende que a gente veio de um Pai só, que é Deus, mesmo que você passe na rua e não conheça a pessoa que está transitando ao seu lado, é seu irmão, é sua irmã. São nossos irmãos, são nossas irmãs. Então, às vezes, nós precisamos ir até certos lugares para ajudar, para entender e para agradecer também, para ser grato àquilo que nós temos hoje. E que nosso espírito não fique tão endurecido quando a gente fica nesse ambiente onde tudo é bom, tudo é tranquilo, que não tem problema, não nos falta nada. Então é preciso a gente ir visitar, entender, olhar com um olhar de compaixão, entender o que se passa com o nosso irmão. É muito importante a gente sair desse jardim particular nosso e ir até a floresta humana, sem receio dos vermes e dos monstros que povoam lá, porquanto é imprescindível te prepares a avançar mais tarde dentro dela. A gente precisa ir, a gente precisa visitar, a gente precisa fazer esse tipo de caridade, a gente precisa fazer esse tipo de trabalho. E ele continua: nos círculos da vida, não ouvides a necessidade do ensinamento gravado em ti mesmo. Então um pouquinho de evangelho que a gente já sabe, a gente sabe, né, da máxima do Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então tudo aquilo que eu quero que faça para mim, eu quero que faça para o próximo, né? Não vou fazer com o outro aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo. Assim como não podes tomar alimento individual através de um substituto e nem podes aprender a lição, guardando-lhe os caracteres na memória alheia, não conseguirás comparecer ante as forças supremas da sabedoria e do amor com a realização em vitórias que não tenham sido vividas e conquistadas por ti mesmo. Conserva, pois, contigo o modelo das sãs palavras. Olha que interessante, né? Então, eu não posso sorver um alimento, me nutrir de um alimento que outra pessoa come. Eu preciso comer o alimento, mastigar, ele precisa entrar ali, né, dentro do meu estômago e depois ir lá para o meu intestino, ser absorvido, cair na corrente sanguínea e virar nutriente para mim. Precisa que eu e o meu corpo faça esse trabalho. Outra pessoa não pode fazer por mim. E é a mesma coisa na caridade. Preciso que eu vá lá e faça por mim com as minhas próprias mãos. E aí, essa caridade tem que ser uma caridade que você não espera nada, como o Emmanuel disse aqui. Nós não devemos fazer a caridade esperando alguma coisa. Kardec já falou isso pra gente no capítulo 17 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Sede Perfeitos. O item 3. O item 3 fala sobre o homem de bem. E o primeiro trecho ali, o primeiro parágrafo, ele já coloca pra gente assim, ó. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça,
de amor e de caridade na sua maior pureza. O homem de bem é que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então, essa é uma pessoa boa, uma pessoa que pratica o bem, que quer o bem do próximo e que quer o bem de todos. Ele se interroga a consciência sobre os seus próprios atos. Então, o homem de bem, todo dia ele se interroga, toda hora ele está interrogando. Será que eu fiz alguma coisa para atrapalhar alguém? Eu fiz o tanto de bem que eu poderia? Ele se interroga, ele está se interrogando o tempo todo. A si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez ao trem tudo aquilo que se desejara que fizessem. Esse é o verdadeiro homem de bem, que ele se interroga se ele não praticou nenhum mal, se ele não violou nenhuma lei mesmo, né? Ah, vou estacionar aqui rapidinho que eu só vou ali na farmácia comprar um negócio. Gente, você sabe que está estacionando ali errado no lugar proibido, mas estaciona. A gente sabe disso, né? Ah, se não praticou nenhum mal, às vezes até uma brincadeira de mau gosto é praticar o mal, porque a gente sabe que a pessoa não gosta daquela brincadeira. Se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. E se ninguém tem qualquer queixa dele? Pensa bem. Será que alguém não tem nenhuma queixa de nós? E aí, mais para baixo, lá no parágrafo 6, Kardec ainda coloca assim, ó, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, tá falando do homem de bem, ó, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem. Então ele faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Ou seja, ele não espera retribuição de nada. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos aos outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é pensar nos outros antes de pensar em si, é para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. Esse é o homem de bem. É o homem que vive a caridade. Nós sabemos que depois que a gente lê isso, nós sabemos que estamos um pouquinho afastados ainda desse homem de bem, né? Mas, com todas essas mensagens do Emmanuel, com Kardec também ajudando a gente, e com a nossa transformação íntima, né? Eu não gosto nem de falar aquela palavrinha reforma íntima, porque reforma é quando a gente reforma uma coisa que já está ruim, né? Ah, eu vou reformar um móvel ali, porque o móvel já está estragado, ou seja, o móvel está estragado, eu vou reformar ele, ele vai continuar sendo aquele móvel antigo. Não, então a gente fala que é uma construção íntima, né? Porque eu vou construir, eu vou demolir aquilo tudo, né? O homem velho que está dentro de mim, e vou construir uma coisa nova. Então, através dessa construção de coisas novas dentro da gente, essa construção íntima, é que nós vamos chegar lá e conservando o modelo. Qual modelo que é esse? É Jesus. Então, toda vez que a gente tiver alguma dúvida, vamos consultar o Evangelho, vamos lembrar o que o Cristo fez e vamos lembrar assim, vamos pensar dessa forma.
Se Jesus estivesse agora comigo, o que ele gostaria que eu fizesse? Qual seria a ação que eu deveria tomar neste momento? Lembro-me de um vídeo que eu vi de um senhor que estava andando na rua e parou um repórter, uma pessoa de um canal desses do YouTube, para entrevistar ele. E esse vídeo me comoveu muito quando eu vi. Porque o rapaz pergunta para ele se acredita em Deus. Ele falou, claro, acredito muito em Deus. Como não acreditar? Ele falou, em qual religião que você é? Ele falou, nenhuma. Ah, mas você acredita em Deus e não era de nenhuma religião? Ele falou, pois é, agora eu não sou de nenhuma religião, mas fui de muitas. E aí o rapaz pergunta para ele por que ele não é de religião nenhuma mais. Ele falou, porque em nenhuma delas eu encontrei o verdadeiro Jesus e o verdadeiro Deus que está escrito nas Escrituras. E o rapaz, indignado assim, né? Porque o rapaz era de uma religião, fala, mas como não? Como você não encontrou? Me explica melhor. Ele falou, olha, enquanto eu estava professando algumas religiões, eu achava que eu me conhecia. E eu me achava que eu era uma pessoa que fazia o bem, que era uma pessoa caridosa, que eu era uma pessoa que, né, que estava ali junto. E certa vez eu me senti tão perdido, que eu comecei a andar na rua. Andar na rua, pra lá e pra cá. E aí eu pedi a Deus e pedi a Jesus que me desse uma luz. Jesus, me dê uma luz. Se realmente você existe, vem até mim neste momento. Eu quero saber quem é você, como é você. Eu quero te entender e eu quero te dar um abraço. Eu quero provar que eu sou um cristão de verdade. E aí ele andando, quando ele fala, quando ele levanta a cabeça assim, ele vê um morador de rua vindo em direção dele, olhando para ele. E naquele momento ele entendeu que aquele morador ali era Jesus, segundo ele. E que o morador veio olhando para ele, veio de encontro a ele. Aí, quando esse morador se aproximou mais dele, ele falou que veio uma voz dentro da cabeça dele falando assim, vai lá, abrace, faça como eu fiz. E ele não conseguiu porque ele falou que o cheiro era muito forte. E daquele momento ele começou a lembrar de Jesus, né? Que se fosse Jesus naquele momento ali, Jesus iria abraçar, iria beijar a pessoa, né? Não importava como a pessoa estava, porque a gente sabe que Jesus realmente fez isso. Ele não se importava pelo estado da pessoa, né? Ele simplesmente acolhia. Quantos leprosos, pessoas em condições de rua que ele foi lá, abraçou, beijou, né? Pegou na mão, ajudou, curou. E aí ele viu, esse senhor viu que naquele momento tudo aquilo que falavam dentro das igrejas, das religiões que ele estava, né? Nenhuma delas ensinou aquele momento para ele como ele passou. E depois daquilo ele foi ser uma nova pessoa, uma outra pessoa. Seguir um cristianismo diferente daquilo que falavam dentro da igreja. Que é esse cristianismo de viver o evangelho, de servir ao próximo, de estar junto com aquelas pessoas que estão mais necessitadas, de ir encontro, como o Emmanuel fala aqui, né, de ir encontro com aquelas pessoas, de a gente sair da nossa zona de conforto e ir até aquele que mais precisa. Então, meus queridos amigos e amigas, que esse evangelho de hoje possa nos despertar para a verdadeira caridade, para o amor para o próximo, para a compaixão, porque o mundo está precisando mais disso. Que seja com as pessoas de dentro da sua casa, de dentro do seu trabalho, com sua vizinhança, mas que desperte a gente, né, para essa compaixão, para esse amor fraternal que Emmanuel
coloca para nós aqui, nesse capítulo 97 do livro Pão Nosso, e que Jesus todos os dias nos convida. Então, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, dentro dos seus lares, com seus familiares e com aqueles que vocês convivem, hoje e sempre.